Segundo pesquisa realizada pela FGV em 2019, nós já alcançamos a marca de 420 milhões de dispositivos digitais em uso no Brasil. Tal fato revela a fonte riquíssima de dados que o Brasil se tornou. Pergunta-se: qual a posição do Brasil nesse cenário? Quem está se beneficiando desses dados, dos nossos dados? O Brasil tem capacidade de processar esses dados? Quem poderá nos defender? A LGPD? A ANPD? Eu sou Ana Beatriz Benincasa Posse, pesquisadora do IAPD, Instituto Avançado de Proteção de Dados, e estou aqui convidando-os a ler o artigo Brasil, Colônia Digital e o Capitalismo de Vigilância, disponível no blog do IAPD. Obrigada. Como demonstrado pela pesquisa realizada pela FGV em 2019, o Brasil hoje é uma fonte riquíssima de dados. Ao mesmo tempo, ante o nosso atraso tecnológico em relação aos países desenvolvidos, tornamo-nos incapazes de processar os próprios dados. E, além disso, temos ainda uma grande desinformação de usuários da internet em relação à monetização desses dados. Tais elementos nos conduzem ao chamado colonialismo digital. A incapacidade do Brasil processar tais dados foi atestada por um relatório feito pela ONU em setembro de 2019, o qual apontou que a crescente diferença entre os países na capacidade de processamento de dados faz com que muitos deles, incluindo o Brasil, correm o risco de se tornarem vítimas de colonialismo digital perante a China e os Estados Unidos, que são as superplataformas digitais. Para se ter uma ideia, essas potências detêm sob seu controle mais de 90% do valor de capitalização de mercado das 70 maiores empresas online do mundo. Elas totalizaram, em um relatório de 2017, o valor estimado em 7,1 trilhões de dólares. E, dessa forma, feita analogia ao tempo do colonialismo, que era o sistema adotado no passado, não só se consolidam em potências políticas, como se comparam às companhias marítimas comerciais europeias da época do período colonial. Utiliza-se esse termo do período colonial, pois àquela época, da mesma forma, extraíam-se riquezas da região colonizada, exportando-as com baixo valor agregado para que, na sequência, retornassem às colônias como bens de consumo acabados e supervalorizados, gerando, como apontou o relatório da ONU, uma dinâmica de desequilíbrio e dominação que remonta a essas relações econômicas assimétricas do passado. Esse é o colonialismo digital, de acordo com o termo cunhado pela professora emérita de Harvard Business School, Shoshana Zuboff. Estamos hoje na era do capitalismo de vigilância, o qual se diferencia do seu antepassado industrial como, nas palavras dela, uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como uma fonte de matéria-prima. Os bilhões de dólares embolsados pelos grandes players do mercado digital, como Google e Facebook, são fundados em uma contabilidade geral de nossas vidas e comportamento cotidiano. Atualmente, os usuários de internet alimentam essas superplataformas de forma voluntária e graciosa, com diversos dados pessoais como idade, escolaridade, endereço, locais que frequentam, as buscas realizadas na internet, as compras, fotografias que são postadas, etc. Isolados, esses dados não possuem valor, mas, quando reunidos e observados em conjunto, revelam nossa personalidade de forma tão minuciosa que é possível afirmar que esse relatório comportamental detalhado seja
desconhecido até mesmo pelos próprios titulares dos dados. Tal conhecimento minucioso traça um perfil do usuário, e esses perfis são utilizados muitas vezes para manipular e também para influenciar as escolhas e o comportamento dos usuários de internet, o que reforça a autoridade dessas superplataformas digitais e o poder do qual elas são imbuídas. Os usuários não têm conhecimento das operações que são aplicadas e não têm muitas vezes nem consciência dessas operações, o que nos torna cada vez mais submissos e dependentes dessas grandes potências digitais. Essa é mais uma faceta dessa submissão que o Brasil também está sofrendo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor em agosto deste ano, é de suma importância para a mudança desse cenário de desinformação de usuários de internet e desequilíbrio na economia digital. A LGPD deve nos conduzir ao amadurecimento e aplicação das boas práticas, dos princípios nela previstos e demais orientações, como também a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá uma força punitiva importante para imprimir eficácia e respeito aos ditames desta lei. Mas, sem dúvida alguma, espera-se, em especial na fase inicial desta implementação, que a autoridade tenha força educadora, conscientizando os usuários, o mercado tecnológico e também o setor público, pois somente com a melhora da infraestrutura tecnológica, da educação de base e técnica no Brasil, tornará possível a evolução e a mudança do nosso rumo para o crescimento da nossa economia digital, com dignidade e chances reais e mínimas de desenvolvimento. Conclui-se que a educação do mercado, dos usuários, do setor público e o investimento nessa formação básica e técnica e científica dos cidadãos brasileiros é que poderão construir uma relação de confiança dentro e fora do país, possibilitando a ampliação do mercado brasileiro digital, bem como o maior controle dos usuários em relação aos seus dados. Esses são os principais pontos abordados no artigo Brasil, Colônia Digital e o Capitalismo de Vigilância. Espero que vocês gostem. Obrigada.